Olá, a pedido de uma psicóloga muito querida, Marília, eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre como é que foi o meu encontro com o albinismo, que se deu há 4 anos atrás, quando eu tive meu filho. E como é muito tempo, né? São 4 anos, eu achei melhor colocar por escrito alguns pontos importantes para colocar aqui para vocês. Como muitos de vocês, eu ouvi falar sobre o albinismo, mas eu não sabia de certo o que era. Eu sabia que tinha algo a ver com pigmentação da pele, mas eu não tinha certeza sobre o que era, porque eu não precisava saber disso. Então eu não aprofundava. Eu achava, por exemplo, que falar de negros albinos era estranho, contraditório. Hoje eu sei que existem sim. Albinismo está presente em qualquer raça humana, mas não só. Também está presente em plantas, animais, porque é uma condição genética, não é uma doença. Mas é claro que se não for bem cuidado, né, por conta dessas condições, se não for bem cuidado, pode sim vir a gerar doenças relacionadas a isso, como câncer de pele, envelhecimento precoce, a dificuldade na acuidade visual pode aumentar. Então, a gente tinha muito essa questão com o cuidado, né? Com os horários dos passeios, ainda hoje temos, né? Com roupas de proteção, com protetor solar, inserção de vitamina D, cuidado com a iluminação natural ou artificial, porque muita gente pensa que o problema é só a luz do sol, mas não. A iluminação artificial também, quando é muito forte, né? Às vezes no shopping, numa farmácia, muitas vezes se coloca essas luzes mais fortes. É prejudicial também. É difícil, fica mais difícil de ver. Existe uma fotofobia. Então, o Felipe ele usa 4 tipos de óculos diferentes, que a gente vai escolhendo de acordo com a atividade que ele vai fazer e com o ambiente que ele vai estar. Então, a gente precisou fazer fisioterapia com estímulo visual, né? O uso de óculos de grau, que nunca vai ser suficiente, porque o problema não é só grau, não é só, por exemplo, astigmatismo, hipermetropia, como muita gente pensa, o problema é a acuidade visual de forma geral, tanto que ele tem no olhinho um nistagmo, né, que é esse movimento rápido no olho para conseguir escanear as imagens que a entrada de luz não permite, porque ele não tem a melanina que a gente tem, que filtra, que ajuda na formação de uma parte do olho até, que é a mácula, né, que ajuda nessa formação das imagens. Ele não tem melanina, então ele não forma mácula e por conta disso ele precisa fazer esse movimento de escaneamento da imagem que a gente chama de nistagmo. Então, assim, por isso que a gente diz que o uso de óculos de grau nunca vai ser suficiente. O que você consegue ver, por exemplo, a 1 metro de distância, é possível que um albino precise ver a 30 centímetros de distância, né? E aos poucos eu fui aprendendo essas diferenças sobre condição genética e doença, que são coisas totalmente diferentes. E sabe aquele passeio que se tem quando o bebê nasce e o pediatra recomenda, vai lá passear durante um período matinal, de manhãzinha cedo ou no final de tarde? Pra gente nunca fez sentido, porque aquele passeio tem um motivo, né? Que é a formação, ajuda na formação da vitamina D, através da melanina, né? Então, o sol, ele entra, através da melanina, ele tem essa formação da vitamina D que pra gente não faz sentido porque o Felipe não tinha melanina. Então, o passeio não fazia sentido. A única forma que o Felipe pode até hoje adquirir essa vitamina é com a ingestão oral, né? É uma vitamina que todo mundo sabe que é muito importante. Quando ele nasceu, a surpresa foi grande, porque a gente achava que ele era ruivo, né? Tava ainda sujinho de sangue, e aí o cabelo parecia realmente que era ruivo. Mas aí depois que foi limpa a cabecinha dele, a gente viu que era branquinho mesmo, né? O cabelo 100% branco. E a médica, pouco tempo depois, já chegou com o diagnóstico do albinismo. E pra gente ali foi um choque muito grande, porque quem é mãe sabe, né? O puerpério já é difícil. Então imagina com uma condição genética ali que você não sabe o que é, mas que você já sabe de primeira ali que está relacionada com deficiência visual, né? Não são 100% dos albinos, mas grande maioria dos albinos tem sim deficiência visual. O Felipe é um que tem, né? Então, de pronto, eu já fiquei um pouco assustada. E por isso que foi difícil, né? O puerpério ficou ainda mais difícil por conta disso, por conta dessa surpresa. Mas aí depois, à medida que o Felipe crescia, a gente percebia que a parte mais difícil do albinismo pertencia mesmo só àquele momento, do puerpério. É impossível não ter essa surpresa, né? É impossível não sentir essas complicações assim relacionadas a isso, porque a gente já está sensível, né? Existe a questão hormonal, mas
passou aquela época, né? E essa questão do só sabe quem passa, né? Ela continua sendo real. E, de certa forma, isso contribui para a minha vida de modo geral. O Felipe, que prefere pouca luz, ele iluminou os nossos dias, né? Ele deu luz a situações que a gente não conhecia. Aqueles olhinhos azuis, cheios de movimento, trouxe essa mesma dança nova para a nossa vida. Acertamos o passo com ele e observamos mais o caminho no dia a dia. Mais o caminho do que qualquer ponto de chegada. Esses pontos de chegada muitas vezes são estabelecidos socialmente, né? Não sei o quanto longe vamos, mas vamos juntos. Isso, para mim, tem sido mais importante. Eu já falei demais, já coloquei aqui 6 minutos, mas só para contar um pouquinho sobre essa trajetória do albinismo na minha vida para vocês. Hoje é o Dia Internacional do Albinismo, então aproveitando esse momento para poder dar um oi, um salve, né, para todos os albinos aí do mundo inteiro. Tchau, tchau. Sabe aquele passeio contato com o sol, início da manhã ou fim de tarde, recomendado pelo pediatra? Pra beber assim, assim. Pois é. Com a gente não fazia sentido. Porque não tinha melanina para absorver o solar e transformar em vitamina D. A única forma que eu podia adquirir essa vitamina é através da ingestão oral. É através da ingestão oral da vitamina D. Quando ele nasceu, a surpresa foi grande.